Teve essa relevância de que ser a capital deste vasto território que é o Noroeste Peninsular. Digamos que Braga tem uma herança romana muito considerável, mas ainda subsistem diversos troços da muralha no interior dos quarteirões. Depois há um período de obscuridade que não temos qualquer dado, documento, não temos nada. O reino de Portugal começa a ser germinado com os suevos. Né? Por exemplo, celebravam o dia da traça, o dia da pulga, o dia do rato. É um verdadeiro portento arqueológico. Aquilo seria mesmo o palácio dos reis suevos. E os vikings eram um povo bastante... que só vinha para pilhar e para fazer malvadezas. A outra intitulou-se rainha, a Dona Teresa também se quis intitular rainha, porque depois Compostela não queria que Braga recuperasse os direitos sobre as dioceses galegas. Braga era a segunda corte portuguesa, porque eram filhos de rei. O Porto apoiou a facção que ganhou e Braga apoiou a facção que perdeu. Já na altura se ufanava de ser a terceira capital do reino. E no São João, a única prática que não se fazia que se fazia no São João e não se fazia nas outras era a corrida do porco preto. Bem-vindos a mais um podcast para o Bom Entendedor. Eu sou o Ricardo Ribeiro e desta vez tenho comigo o Rui Ferreira, que é um bracarólogo, ou seja, um estudante, um estudioso de Braga, das suas tradições, da sua história, suponho eu, não é? Como é que te deu para vir estudar Braga desta maneira, assim tão a fundo? O que é que te atraiu? Ora bem, em primeiro lugar agradeço o convite para estar aqui. Efetivamente, eu sou bracarense, portanto, desde que me conheço que me fui interessando pela história da cidade, a minha família me contando histórias, depois eu, por curiosidade pessoal, fui começando a investigar por mim, a ler o que tinha em casa, depois comecei a adquirir livros, e era criança ainda, portanto, e o que eu queria sempre era livros sobre Braga, o que havia. Não havia assim tantas coisas, mas entretanto tudo que eu podia adquirir eu adquiria e a curiosidade foi aumentando, porque depois havia um assunto que eu não tinha propriamente bibliografia sobre o tema, então comecei a esburacar e comecei a ir à biblioteca também, procurar informações e há um manancial de informações enorme. A cidade de Braga tem infelizmente muito por onde procurar e se quisermos conhecer mais... Pouco explorado, se calhar, não é? Vai sendo cada vez, vai sendo mais, poderia ser maior ainda, porque temos aqui um curso de História na Universidade do Minho, acho que a cidade ainda tira pouco proveito disso, poder tirar mais. Ou poder ser um campo de estudo mais interessante para quem lá está. Para algumas pessoas para alguns professores até da universidade, investigadores, mas podia ser mais, porque tem um manancial fantástico aqui na cidade à disposição, mas acho que estamos a fazer caminho. A primeira pergunta que eu gostava de fazer sobre a cidade é: quem é que fundou isto? Os romanos? Os brácaros? É assim, a realidade que nós entendemos como cidade, com uma designação, com uma localização específica, foram efetivamente os romanos, né? Mas quando os romanos cá chegaram, já que havia gente há algumas dezenas de milhares de anos. Mas gente na região, não no lugar. No lugar, provavelmente também já havia. Pronto, os arqueólogos tinham essa dúvida se existiria um castro ou não no assentamento onde os romanos fundaram a cidade, porque castros aqui à volta. Só no Conselho de Braga há vários identificados, inclusive já na área urbana. Portanto, o Castro Máximo, que é ali na zona da transição de São Vicente para Duma, onde está o estádio municipal, era um dos principais, era o chamado Castro Máximo. Também o Castro da Consolação em Nogueiró fica relativamente próximo, já está integrado quase na área urbana. E um dos mais importantes, que era o da Falperra, mas estão identificados quase 20 castros aqui só no território do Concelho de Braga, portanto é um número, são muitos, embora no sítio, no assentamento onde os romanos fizeram Bracara Augusta, a unidade de arqueologia da Universidade do Minho, na década de 90 ainda andava a digladiar se existiria ou não um castro. Havia a linha dos que diziam que sim, e que os romanos escolheram precisamente o maior deles para construir a cidade. Outros que diziam que não, que os romanos construíram do nada. De facto, a cidade foi o urbanismo puro, né, tipicamente romano, formato hipodâmico, portanto é um urbanismo exemplar, aliás. Mas com a descoberta do balneário pré-romano na estação, é um balneário castrejo, quando estavam a fazer as obras do edifício da estação, 2002, por aí, ficou provado que só poderia existir um castro cá, porque se ele existisse não existiriam vestígios, porque os romanos assentaram a cidade precisamente onde ele estava, portanto. Mas como aparece um balneário castrejo
na área onde estaria esse castro, portanto, na proximidade da zona do Alto da Cividade, que foi onde era o centro da cidade romana, atestou-se que efetivamente aquilo é um balneário castrejo, que lá foi encontrado, portanto, que aqui existiria um castro. Essa população que habitava nos castros eram os brácaros. Os romanos é que lhes chamaram brácaros. Convém dizer que esta coisa de dar nome aos rios, dar nome às serras, dar nome às localidades, dar nome aos povos, foi uma inovação romana. Portanto, os romanos é que gostavam de catalogar tudo. Portanto, nós não sabemos se os povos que aqui estavam tinham esse desígnio de dar nome aos rios, dar nome às... provavelmente não tinham sequer esse hábito. Portanto, os romanos é que nos ensinaram a dar nomes às coisas, tanto que os rios e as serras, muitas delas derivam precisamente das designações romanas ainda, portanto. E mesmo o nome da nossa cidade, como sabemos. E o nome dos povos que aqui estavam foram os romanos que os designaram, que os batizaram de brácaros, e indo ao latim, que era a língua que os romanos falavam, possivelmente por causa da indumentária que eles vestiam, portanto, só pode ser porque há... E aqui é o brácara, o brácaro. Bem de bracai, que é os tais calções justos aos tornozelos, e como isto era um clima mais temperado, poderia justificar eventualmente que viesse essa indumentária, que os diferenciaria de outros povos, porque eles designavam os povos de acordo com os que os diferenciava, portanto não davam nome ao acaso, portanto... Os romanos chamaram mais ou menos o equivalente aos calçõezinhos à população daqui. Sim, os que usavam calções, digamos, mas e como noutros lugares deram nomes de acordo com aquilo com alguma característica que eles teriam, portanto. E esses povos ocupariam um vasto território, eram muito numerosos, por isso é que eles decidiram fundar aqui a cidade de Bracara Augusta, portanto, questões estratégicas, não foi fundada por mero acaso. Entre o Vale do Lima e o Vale do Ave, portanto era o assentamento dos tais brácaros, onde eles fundaram Bracara Augusta, mais ou menos no meio desse território. Entre o rio Ave e o Lima, basicamente. Entretanto, o objetivo de fundar aqui uma cidade tinha a ver com objetivos económicos ligados ao ouro, principalmente várias minerações de ouro, a nascente da cidade de Braga, e Braga seria a cidade que seria tipo um entreposto comercial que passaria uma série de produtos para o Império Romano, porque estes produtos iam todos para o centro do Império, não é? Que chama um pouco a atenção na geografia de Braga, por exemplo, não tem um rio próximo, quer dizer, temos o Rio Oeste, mas é quase um ribeirozinho aqui, pelo menos já em Braga. Não faria mais sentido fazer uma cidade junto ao Cávado, com um porto? Se reparar, as grandes cidades, as principais cidades romanas, não estão todas junto a rios nem junto ao mar, estavam até mais para o interior, a própria cidade de Roma, né? Tinha muita. Sim, mas é um rio que não é um rio como o Rio Douro ou o Rio Tejo. Variava um bocadinho de acordo com os objetivos que eles teriam. De alguma forma, o Cávado, segundo muitos arqueólogos e investigadores também, deduzem que ele pudesse ser navegável à época. Ainda há essa dúvida se não escoariam produtos mesmo a partir de Braga. Mas o porto de Braga, o porto que servia Braga, que dava o canal para o Império, era a cidade do Porto. Portanto, a cidade do Porto era o porto que servia Braga, exatamente, que servia Braga Augusta, mas os romanos usavam muitos rios, portanto, os rios eram já postos de comunicação fundamentais para a época. Mas não era essencial estar junto a um grande rio para fundar uma cidade. Basta analisar a maior parte das cidades romanas. E então, como é que foi a fundação da Bracara Augusta? Tens alguma ideia? Quer dizer, chama-se Bracara Augusta? Porque foi fundada pelo imperador. Exatamente, foi um conjunto de 3 cidades, num tempo em que a entrada dos romanos na Península Ibérica teve várias fases. Não foi tão bélica como às vezes aparece nos livros de história, que eles chegaram aqui a guerrear, não. Os romanos tentavam sempre impor, inculturando-se naquilo que era a realidade local, portanto, respeitando a cultura e as religiões dos povos. Isso foi uma das bases do sucesso romano, do império que durou muitos séculos, né? E tem a ver precisamente com esse método de expansão de território. Então, quando eles entram na Península Ibérica, particularmente no noroeste peninsular, tiveram alguma resistência ali na zona dos Astures, os povos asturianos puseram enfrentaram os romanos, mas terão chegado cá por volta no século II antes de Cristo. E, entretanto, assentaram-se nos castros, portanto, eles ocuparam os povoados durante mais de 100 anos.
Só depois é que eles fundam as cidades. E quando eles fundam as cidades, no tempo do Imperador César Augusto, são 3 cidades que fundam no Noroeste Peninsular, Brácara Augusta, Astúrica Augusta e Lucus Augusti. Portanto, as 3 cidades augustas. Aliás, Braga tem ainda hoje uma parceria com essas 2 cidades, portanto, porque historicamente estão vinculadas. As vias romanas que ligavam exatamente as 3 foram as 3 sedes de conventos jurídicos neste Noroeste Peninsular, depois Brácara, elevada à capital com a reforma de Diocleciano, que a Tarraconense, que era a grande província da Península Ibérica, uma província enorme, território enorme, sediada em Tarragona, né, na Catalunha, vai espartilhá-la em outras 2, portanto a Tarraconense permanece grande, mas cria-se a Cartaginense, mais ou menos ali na zona de Valência, né? E depois a Galícia ou Galécia, de qual Brácara foi capital, portanto foi a capital no ano 284, já no final da ocupação romana da Península, mas teve essa relevância de ser a capital deste vasto território que é o Noroeste Peninsular, desde o Rio Douro até o Mar Cantábrico. E os restos romanos que há aqui na zona de Braga, o que é que podes contar sobre isso? O que é que há de interessante? Enfim, os vestígios que encontramos, como a cidade foi continuamente ocupada, não são monumentais, né? Temos vestígios romanos relevantes, outros que foram destruídos, infelizmente, outros já estão musealizados e são visitáveis. Temos um museu que nos permite interpretar também essa cidade, que é o Museu de Dom Diogo de Sousa. Portanto, digamos que Braga tem uma herança romana muito considerável, do ponto de vista arqueológico. O teatro romano foi descoberto há pouco tempo, o anfiteatro infelizmente destruído, porque foi totalmente urbanizada aquela zona a partir da década de 70, portanto... Então foi destruído na década de 70 já? Havia vestígios consideráveis do anfiteatro, eles estão mencionados em alguns cronistas bracarenses desde o século XVII, portanto havia consciência da valia dos vestígios que lá estavam, mas foram destruídos, infelizmente. Isso é quase criminoso, não? Na década de 70 ainda não seria muito, mas efetivamente... Enfim, uma boa parte da muralha da cidade de Guimarães foi destruída nos anos 20 do século passado, não? Portanto há 100 anos. Mas muralha medieval. Muralha medieval. Agora, nos anos 70, acho que já devia haver muito mais consciência. Ainda não havia. A cidade ainda estava a dar passos nesse sentido. Felizmente hoje acho que isso seria impensável, mas temos dado alguns passos. Agora, claro, o tipo de vestígios que temos cá não são monumentais porque a cidade foi continuamente ocupada. Portanto, os materiais foram sempre reciclados nas diversas vidas que a cidade foi tendo ao longo do tempo. Portanto, mesmo a muralha medieval continua dentro dos quarteirões, porque foi reaproveitada por muros de casas, para dividir propriedades. Há um estudo de uma professora da Universidade do Minho que ela faz o levantamento integral da muralha e provou que ainda há zonas do miolo dos quarteirões que ainda têm até os tais 2,5 metros que separavam os 2 panos de muralha e constituíam a muralha. Ainda hoje são terra de ninguém, portanto ninguém se apropriou deles. A maior parte das propriedades acabou por se apropriar naturalmente daquele bocado. Não existe a muralha, mas existe o espaço. A muralha já não existiria só as partes baixas, porque as pedras foram sendo reaproveitadas. A cidade de Braga no século XIX foi totalmente reformulado, todo o centro, novas construções, e muitas vezes reaproveitou-se essas pedras, né, desses muros, que já não serviam para nada na altura, portanto. Mas ainda subsistem diversos troços da muralha no interior dos quarteirões, o que é curioso. Guimarães, coisas que eu conheço bem, porque eu sou de lá, vê-se claramente, aliás, há um edifício que inclusivamente se espreitarmos, tem uma fachada de vidro, se espreitarmos vemos a muralha com meias e tudo. Não é? Portanto, construíram casas de um lado e do outro da muralha e taparam completamente a muralha. E isso acontece numa grande extensão da cidade. Sim, é o processo de construção natural, embora Braga tenha a agravante particularmente na segunda metade do século XIX, foi um período de intenso desenvolvimento para a cidade, e quase todo o edificado do centro histórico foi substituído, há pouco edificado anterior ao século XIX, no centro histórico de Braga. Temos alguns espaços que ainda mantêm edificado do século XVII, XVIII e algum do século XVI, mas efetivamente esse processo de crescimento, para crescermos muitas vezes o preço foi esse, foi a apropriação dos espaços que hoje nós consideramos património, mas que na altura, para as pessoas, era como a questão do castelo, que foi demolido entre novembro de 1905 e maio de 1906 e que foi, na altura,
Duas vozes se levantaram contra isso, mas que se saiba, não, mais ninguém ficou triste pelo castelo ser demolido, portanto, e foi uma pena, que hoje seria um espaço monumental da cidade de Braga. Temos a torre de homenagem e toda a muralha nascente permanece lá porque foi apropriada pelo quarteirão da Arcada, porque de outra forma também não, ela continua lá, naqueles espaços comerciais vê-se pedaços da muralha nascente do castelo. A torre da Igreja da Lapa, sim, está lá. A muralha nascente está integral, já lhe falta a parte superior, mas está integral lá. E nos espaços comerciais, na torre de cineira da Igreja da Lapa, é um antigo torreão do castelo que foi aproveitado para ser torre cineira e por isso chegou aos nossos dias. Mas pronto, hoje faço uma leitura menos, não tão crítica, como já fiz noutros tempos, porque percebo que a evolução, temos que nos colocar no lugar das pessoas daquele tempo, sem sensibilidade patrimonial, para quem aquilo era uma coisa inútil, pronto. Acredito que nos nossos dias isso não sucederia, com toda a certeza. Portanto, nós temos também as termas romanas aí, que é um parque inteiro com essas... Mais uma vez temos o arranque das partes baixas das termas, né? Os edifícios já não existem, e eram termas de água aquecida, portanto a água tinha que ser aquecida, mas eram termas públicas, as que estão na alta cidade são termas públicas, mas alguns dos quarteirões, algumas das casas romanas, eram casas com termas lá dentro, como o espaço museológico da Domus da Escola Velha da Sé, tem lá um espaço termal que era dentro de uma residência, portanto, cada ínsula, cada espaço de residencial daquela quadrícula daquele mapa da cidade de Braga Augusta era uma grande residência de de uma família romana que tinha escravos, tinha lojas para a rua, tinha também, como esta, tinha termas próprias, mas eram só para uso daquela família. Aquelas eram públicas. Mas se repararmos, por exemplo, se formos a Chaves, vemos umas grandes termas públicas, mas aí a água continua a sair quente, é diferente, né? É diferente porque a água era termal, os romanos aproveitavam muito a água termal. Braga não tinha água termal, Braga tinha que aquecer a sua água. São termas diferentes, de facto, mas a estrutura monumental é também considerável. É conhecida alguma história engraçada desse tempo dos romanos? Algum evento, alguma coisa que aconteceu em Braga? Não tens ideia? Do período romano, sabemos quando é que os grandes marcos cronológicos é exatamente a fundação da cidade, que também é discutida pelos arqueólogos, mas se fixará por volta do ano 12 a.C., e temos 12 ou 16, é por aí, mas há aí algumas dissonâncias, mas terá sido por aí. E depois temos o ano de elevação de Braga à capital da Galécia, que foi em 284. Acontecimentos militares relevantes no período romano não há. Há a entrada dos suevos, que também não terá sido bélica, propriamente dito. As teses que vão prevalecendo dizem-nos que foi uma ocupação consentida pelos romanos, a entrada dos povos suévicos, e do fundo os romanos começaram a abdicar de territórios mais, de alguma forma, parcelares do território imperial num período de crise. Havia crise no Império, no governo do Império Romano do Ocidente, entretanto eles começam a ceder territórios a esses povos, tendo contrapartidas também. Portanto, houve ali um acordo para os suevos entrarem. Da mesma forma que os romanos tiveram um pacto com os visigodos que durou muito tempo. Portanto, os visigodos instalaram-se no sul de França, ajudavam os romanos na batalha contra outros povos mais agressivos, né? Que depois acabam por vencer até os romanos mais tarde. E depois os visigodos acabam por ter um pacto contínuo na altura em que entram para a Península Ibérica, mais tarde, muito mais tarde, dentro depois dos suevos também. Eu compreendo que em Roma eles estivessem mais ou menos a borrifar-se se os suevos ocupam aqui um territóriozinho ou não é? Mas as pessoas daqui se calhar ficavam um bocado incomodadas. Há estudos, mas não há garantias absolutas. Há especulação histórica a partir disso. Efetivamente, os cidadãos romanos foram aderindo aos novos povos, alguns com mais à vontade, outros certamente com algum desagrado, e houve alguns conflitos também em algumas zonas da Península Ibérica. Aqui, na ocupação do Noroeste Peninsular, não consta que tenha sido muito complexo. E os suevos também eram um pouco numerosos, como é que se diga, portanto, não era um povo muito numeroso, e tiveram constantemente em compactos com as populações locais, no fundo, eram ocupações muitas vezes não tão efetivas como aqueles mapas que vemos nos livros de história nos fazem crer. Claro, é só pintar, não é? Porque havia variações de território graduais, os suevos chegaram a ocupar toda a Andaluzia, quando os vândalos foram expulsos da península,
Mas foi uma ocupação que não foi efetiva. E que não foi efetiva. Foi, penso eu, conquistada com força de armas, não é? Sim, essa parte sim. Mas foi o rei Aquila, o pai do Requiar, e depois o Requiar sucede também com os desejos de expansão mais para o nordeste do território, que não lhe correram bem, mas efetivamente, mesmo esse território mais tarde acabou por o noroeste peninsular foi efetivamente sempre ocupado pelos romanos, desde o ano 411 até 585, até ser cedido aos visigodos. Depois há um período de obscuridade que não temos qualquer dado, documento, não temos nada que nos diga o que é que aconteceu naquele período. Portanto, é a fase de obscuridade do reino suévico, começa com a crónica do bispo de Chaves e Dácio, que dá nota da entrada dos visigodos em retaliação contra os suevos, mas os visigodos não ocuparam o território, só vieram retaliar. Fizeram, segundo a crónica do Idácio, foi uma coisa terrível aqui em Braga, as pessoas esconderam-se nas igrejas, eles depois atafolharam as igrejas de cavalos e de camelos, e assassinaram o rei Requiário. Esse foi assassinado. Mas talvez seja melhor para nos centrarmos um pouco, contar um pouco a história desde o princípio, não é? Portanto, houve ocupação romana desta zona até a entrada dos suevos, que foi em 400 e qualquer coisa, mais ou menos, não é? 409. 409. Uma das coisas que me espanta nos suevos, primeiro, é que quando eu estudei não se falava dos suevos, não é? E há uns anos para cá eu dei-me conta de que os suevos tiveram uma relevância muito grande aqui nesta zona do país e em concreto, Braga era a capital do reino suevo, portanto, foi a capital de uma província romana, Braga era augusta, mas depois passou a ser capital Por isso mesmo. do reino suevo. Além disso, conquistou metade da península, praticamente. Eu fiquei espantado quando soube disto, porque não tinha estudado isto na história, e a sensação que eu tenho é que, de facto, não se fala nada dos suevos. Não se sabe quase nada dos suevos. Os espanhóis têm estudado em particular essas fases, até porque a Espanha sente-se herdeira dos visigodos, né? Nós devíamos sentir-nos suevos, se calhar. Sim, há uma linha que vai aí, que diz que Portugal nasce precisamente, o reino de Portugal começa a ser germinado com os suevos, né? Pelo reino dos suevos, mas as pessoas que estavam cá deixaram as suas marcas aqui no território, naturalmente. Mas, efetivamente, há muitos estudos, mas mais do lado da fronteira, em Braga, há estudos mais da arqueologia, porque, efetivamente, temos em Braga dois grandes vestígios dos suevos, que é a Basílica de São Martinho do Dume, né, que é do tempo de São Martinho do Dume, precisamente, que chega em período de dominação suévica, no ano 550, constrói o primeiro mosteiro do território português, que foi em Dume, portanto traz a vida cenobítica para Portugal, importa essa forma de vida cristã que não existia por aqui. Aliás, lembrar que o cristianismo na altura era dado muito a heresias, a divisões, estamos a falar do ponto de vista doutrinal, né? E até litúrgico, né? E o São Martinho veio para cá com essa missão, como outros que vinham ali do centro da igreja, né? Com a missão de tentar purificar a fé dos bispos que por cá andavam. eram arianos, Os suevos eram arianos também. também eram ao princípio, mas foram convertidos pelo São Martinho de Dume. Exatamente. Mas as coisas não foram assim tão simples, mas de alguma forma os povos batizados eram batizados efetivamente, mas continuavam a ter uma vida que não tinha nada a ver com o cristianismo, né? Com aquilo que o cristianismo propunha. E o São Martinho não veio para cá e deixou uma série de escritos, que são escritos opúsculos morais, no fundo são regras de conduta. Não era preciso entrar em grandes especulações teológicas porque as pessoas não iam perceber, o importante era dizer-lhes como é que tinham que agir para serem cristãos, por mais simplista que isso possa parecer. Foi ele que introduziu esta história de segunda-feira, terça-feira. Exatamente, isso foi uma das coisas, mas foram muitas outras as reformas dele. Aliás, dos opúsculos dele, o mais célebre é o De Correctione Rusticorum, que é a correção dos erros dos rústicos. Os rústicos são as pessoas que nas aldeias continuavam apegadas a superstições que vinham até anteriores à própria romanização, portanto, mas que permaneciam. Por exemplo, celebravam o dia da traça, o dia da pulga, o dia do rato. No fundo, o que é que eles faziam? Ainda com princípios, como eu digo, ancestrais. Exatamente, sofriam muito com esses. O que é que eles faziam? Faziam-lhes oferendas
para que os bichos deixassem em paz. Basicamente era isso. Mas isso era o São Martinho de Duma, e particularmente nesse livro de Ecorrências do Cuscone, abomina tudo isso. E mesmo assim, e quando na questão dos dias de semana ele é taxativo, ele tem lá frases, ele deve ser bastante contundente, porque denota-se nos escritos que achava inaceitável como é que um batizado cristão continuava nos dias da semana, nas designações cotidianas, a adorar deuses que eram, e dizia depois os defeitos de cada um daqueles deuses que eram evocados quando se dizia o dia da semana. Portanto, ele de facto é o responsável por isso e por muitas outras coisas. Portanto. Curioso que, de facto, em toda a cristandade, só em português é que existe Não tiveram um São Martinho do Duma, nós tivemos essa felicidade. De facto, foi um bispo marcante naquele período, muito marcante, que serviu de modelo para os bispos que se seguiram, portanto, e deixou uma marca bem vincada. A principal é que essa reforma dos dias da semana foi efetiva, e como essa foi efetiva, as outras também terão sido. Portanto, acho que foi uma figura que de alguma forma teve uma influência muito positiva. Aliás, há historiadores que dizem que o cristianismo de facto só começou em Braga com o São Martinho de Duma, porque até lá as pessoas batizavam-se, mas não levavam a vida cristã, na prática. Mesmo a questão da Eucaristia, os lorianos não celebravam a Eucaristia, porque não acreditavam que Cristo era... E, portanto, ele próprio no seu epitáfio diz que instituiu a celebração da missa, porque a missa não fazia parte dos hábitos, das práticas. Mas seria generalizado o batismo? O batismo, sim. Toda a gente se batizava? Por princípio, na altura já aderiam ao cristianismo, mas na prática não eram cristãos. Agora, ele também fez concílios aqui em Braga, não é? São Martinho. Fez um concílio no ano de 572 ou 71, e há um outro concílio que foi que ele assiste, mas como bispo de Duma, porque quem o convoca é o Lucrécio. Embora Lucrécio, era o bispo de Braga. Quando o São Martinho de Duma cá chegou, o rei suevo já queria pôr o São Martinho de Duma bispo de Braga, só que não podia pô-lo porque o Lucrécio era o titular na altura. Portanto, teve que esperar que o Lucrécio morresse, e depois é que o São Martinho ascende em 569 à sede de Braga. Mas ele já era bispo de Duma. Isto de fazer do mosteiro bispado já mostra bem a relevância daquele homem, porque ele percebeu que aquele homem era relevante do ponto de vista intelectual, do ponto de vista da missão que vinha de alguma forma fazer para esta zona do cristianismo, não é? E ele criou o mosteiro e leva o mosteiro a bispado para que ele tivesse assento nas decisões. E há um historiador também que refere que na ata desse primeiro concílio de Braga, era um concílio provincial, como é que se diz? Era um concílio da província eclesiástica de Braga, que as províncias eclesiásticas eram relativamente autónomas. A comunicação hoje com o Papa é muito fácil, né? Na altura era muito complexa, portanto os arcebispos tinham um poder efetivo, por isso ser arcebispo ou ser bispo metropolita, na altura não se dizia arcebispo, mas era a mesma coisa. Ser bispo metropolita significava ter um poder relativamente grande sobre um conjunto de dioceses, portanto o arcebispo tinha efetivo poder. Que não tem hoje, evidentemente. Hoje é quase só um título, tem algumas missões, algumas delegações, digamos, mas poucas. Mas naquele tempo era muito relevante, e os concílios provinciais tinham essa função de alguma forma, discutir temas que fossem relevantes na altura. O primeiro concílio de Braga terá sido influenciado pelo São Martinho de Duma, porque era a questão da reforma, do priscilianismo que ainda aqui vigorava, que na prática está ligado ao surgimento do cristianismo em Braga e no Noroeste Peninsular, está ligado a essa figura do prisciliano, e efetivamente o primeiro concílio foi ainda para limpar. Portanto, isso ainda permanecia por cá, passado tanto tempo ainda estava por cá. E terá sido o São Martinho de Duma a instigar o concílio, porque o segundo a assinar, e diz o historiador que conclui isso, e eu concordo também, o segundo a assinar a ata foi o São Martinho de Duma, precisamente, a ata do concílio de Braga. Existe um documento em papel disso? Em papel não sei se existe, mas existem transcrições do que se discutiu lá. O original, talvez não. O original penso que não. Existem transcrições, que foram documentos sendo transcritos ao longo dos tempos e chegaram até nós, aos nossos dias. E tu falaste de outros, voltando ao Reino Suevo, falaste de outro monumento além desse de Duma. É o palácio que nos anos 50 se descobriu na Falperra, na Santa Marta das Cortiças. É um verdadeiro portento arqueológico, apesar de
já terem prometido várias vezes que aquilo vai ser musealizado, nunca mais sai do papel, mas a verdade é que é uma estação arqueológica que, quando se for musealizada, terá vestígios, primeiro de um castro do Bronze Final, portanto, que era um dos mais importantes, até porque aquela montanha tem uma abrangência, daquela montanha tem uma vista de quase 360 graus para o território, portanto é dominante. E depois encontrar os vestígios de uma basílica, paleocristã, e de uma planta basilical acoplada à basílica. Pela estrutura, os arqueólogos chegam à conclusão que aquilo seria mesmo o Palácio dos Reis Suevos. O Palácio Real, portanto seria ali a sede do poder, e é previsível que fosse, porque com aquela estrutura, com uma basílica acoplada, há um outro exemplo em Espanha, não sei dizer agora onde, e a planta é muito similar, portanto parte do princípio que aquilo seria mesmo a sede do poder, digamos. Mas não que fosse lá para cima em vez de ficar aqui embaixo. A questão seria para dominar o território, certamente. Dominar pela vista, mas depois vir cá abaixo. Enfim. Mas é perfeitamente plausível que fosse lá a sede do reino. Portanto, a sede do... Choca-me mais uma vez que não esteja suficientemente explorado isso. Em Dume já está, já temos um núcleo museológico, que inclusive querem alargar para debaixo do atual templo do Dume, onde estão os vestígios da Basílica, que já estão identificados, e o conjunto termal que está atrás, porque o tal mosteiro que o São Martinho lá instala numa antiga vila romana. Portanto, a vila romana era uma residência de um romano abastado, que tinha termas também, e portanto, onde ele instala o mosteiro, portanto, há vestígios dessa vila romana, depois onde o São Martinho instala o mosteiro, que é o primeiro lugar atestadamente de vida cenobítica no nosso país. Esse Palácio Real foi já explorado? Já, sim. Tudo. Já está estudado, já está identificado, há artigos na internet da Universidade do Minho, principalmente, já sobre o tema, que exploram bem. Não consigo identificar o sítio, nem consigo saber. É mesmo na montanha, é mesmo na Santa Marta das Cortiças, lá em cima. Em cima de No Cucurutu. linha. Sim, exatamente. Mais ou menos onde está aquele monumento. Ainda lá é passível de serem vistos alguns muros. Aquilo estava a descoberto, eles cobriram, que é o que se deve fazer. Mas além de artigos da Universidade de Minho, há também os relatórios da altura do Rigaud de Sousa e antes disso Padre Arlindo Ribeiro da Cunha e Rossel Cortês, que fizeram as explorações, mas particularmente do Rigaud de Sousa, que sistematicamente durante alguns verões explorou com os seus alunos aquele espaço e que chegou a essas conclusões que o levaram à classificação como imóvel de interesse público à época. E agora, depois dos suevos, vieram os visigodos, que ocuparam isto, conquistaram isto aos suevos, não é? Na altura Braga perde preponderância política porque passa a ser digamos, um território de um reino muito vasto, né? Que também não foi como os mapas dos livros dizem que toda a Espanha. Efetivamente, os visigodos, há áreas da península que nunca conquistaram, convém que se diga. A zona do norte, os povos asturos, os vascões, a zona do País Basco. Portanto, e efetivamente foi um reino muito instável. Mas há muita bibliografia em Espanha. Quem for a uma livraria em Espanha vai ver uma série de livros sobre visigodos. Portanto, é um tema comum porque a unificação de Espanha, que se deu a partir do século XVI, dá-se com esse princípio que nós já fomos um só e queremos juntar-nos todos, quando na realidade aquilo nunca foi muito uno, não é? Tão uno como se quis fazer crer. Mas há muita bibliografia, de facto foi um reino muito instável. Não era uma monarquia hereditária, era eletiva, portanto também os suevos assim o eram. Às vezes o poder passava do pai para o filho porque o conselho, o tal senado, elegia o filho do antecessor, mas era porque de alguma forma se tinha destacado, não porque era filho do antecessor. As monarquias hereditárias surgem mais para a frente na história europeia. A monarquia é capaz de funcionar melhor. Mas funcionou pior porque, efetivamente, não sei se funcionou pior, não sabemos, mas era muito instável, havia muitos conflitos, lutas pelo poder, assassinatos, de regicídios, se quisermos. Na Idade Média também, entre os reis, quando era hereditário. Mas não foi tão estável. Os visigodos, se reparar na quantidade de reis que teve e o tempo que estiveram no poder, percebe a instabilidade que foi constante. Apesar disso, legaram-nos o direito visigótico. Aqui em Braga, no caso, tivemos um grande bispo naquele período, São Frutuoso,
não tão impactante como o São Martinho de Dumas, mas se dedicou precisamente à fundação de mosteiros que foram fundamentais para fazer crescer cidades, surgir cidades e crescer cidades. Os mosteiros eram sedes de vida cultural. Que cidades é que estão construídas em torno de mosteiros? É assim, de São Frutuoso eu não lhe sei dizer nenhuma. Sei que ele se dedicou à fundação de mosteiros, mas os mosteiros, como sabemos, o São Bento é padroeiro da Europa por causa disso, porque muitas grandes cidades e cidades de menor dimensão nasceram por causa da vida cultural. Não estamos a falar só de cultura no sentido de saber ler e escrever, estamos a falar de cultura mesmo, agricultura, ensinar práticas de todo o género, civilizacionais, se quisermos. Os mosteiros eram pessoas mais letradas e que ajudavam de alguma forma a desenvolver as populações, foram fundamentais. Mas aqui pertinho de Guimarães é um exemplo mais evidente de uma sociedade que surge a partir de um mosteiro, portanto que lá existia pelo menos desde o século VIII, IX, penso que era do século IX, mas... Foi agora colegiado. Exatamente, portanto, e o castelo que surgiu precisamente para defender o mosteiro, supostamente dos ataques dos vikings, que foram muito intensos em determinado período aqui também na nossa região. Eles subiam pelos rios e os vikings eram um povo bastante... que só vinha para pilhar e para fazer malvadezas, portanto, basicamente... Mas é um exemplo, mas há muitos por toda a Europa. Vemos cidades surgir a partir dos mosteiros. Os mosteiros foram fundamentais no surgimento da Europa, por isso São Bento declarado padroeiro da Europa. Olha, e depois vieram os muçulmanos, não é? Não propriamente, não. Isso é o mito. É o mito que a arqueologia hoje atesta. Em primeiro lugar, havia a tese do armamento. A tese do armamento dizia que os muçulmanos chegaram e aqui não havia gente nenhuma. Eles destruíram tudo. Não havia pessoas a viver. É mentira. Portanto, a arqueologia prova que Braga foi continuamente ocupada, Braga e todo o território a norte do Rio Douro, e a verdade é que os muçulmanos organizavam-se politicamente também, nunca ocuparam efetivamente, com uma administração política, se quisermos, o território a norte do Rio Douro. Ou seja, houve uma grande instabilidade, portanto as elites dirigentes fugiram, portanto os bispos e quem mandava aqui, e os povos ficaram basicamente entregues a si próprios, mas depois tinham que pagar tributos certamente a alguns senhores que se achavam donos do território e estavam sempre expostos às passagens de algumas correrias muçulmanas que poderiam de alguma forma comprometer culturas, comprometer a sua estabilidade. E isso durou 300 anos, foi muito tempo. Mas a verdade é que quando o Vímara Pérez faz a presúria do Douro, né, o Vímara Pérez é o primeiro conde portucalense, né? E portucalense porque era Porto-Cascal, era a foz do Rio Douro, precisamente, dá alguma estabilidade ao território. Finalmente temos estabilidade até o Rio Douro. Os árabes já não entravam aqui, entraram ainda com o Almansor, foram até Compostela, mas efetivamente... Portanto, os muçulmanos não tinham um governo aqui... A norte do Rio Douro, não. Não tinham uma cidade... Mais uma vez, se vir um mapa com o tal Al-Andalus, com a península toda, nunca foi efetivo. O norte do Rio Douro nunca teve aqui líderes muçulmanos, tinham uma estabilidade que não permitia que os povos vivessem. Haveria muçulmanos aqui a viver em Braga? Provável, é pouco provável. Passaram por aqui seguramente. E lembrar que os árabes, numa fase inicial, não eram tão agressivos. Ou seja, há vários povos árabes diferentes. Vêm uns povos mais agressivos já ali no século X, entram pela península, e esses sim foram muito agressivos contra os cristãos, contra os vestígios de cristianismo que ainda existissem. Isso mais até no sul da península. Mas efetivamente nós não temos assim nem nada de vestígios de árabes aqui, como se reparar. Nem nomes, nada. Isso é uma das coisas que chama a atenção. Já visigodos e suevos temos vários vestígios a esse nível, portanto. Inclusive um estudo que eu encontrei na percentagem de cabelos claros na Europa. E na Península Ibérica, só o Noroeste Peninsular tem uma percentagem, eu não sei se é entre 16 e 30, uma coisa assim, mas é uma percentagem bastante superior ao resto da Península, portanto, por causa dos povos que aqui viveram e que deixaram o seu conteúdo genético cá, portanto, por isso é que nós temos uma percentagem de pele clara e cabelos claros, que é uma herança dos suevos, que os suevos nos legaram, portanto. E depois veio o condado portucalense. Braga teve um papel importante, o Bispo de Braga.
fundamental, porque efetivamente o Reino de Portugal nasce também um bocadinho a reboque dos interesses da Igreja de Braga, né? De Braga ver restituídos os direitos sobre as dioceses da Galiza, portanto, como tinha no tempo dos romanos, como teve até a dominação árabe, os bispos metropolitas de Braga governavam uma série de dioceses de todo o noroeste peninsular. E na questão da autonomia, que começa com os fidalgos portugueses, como é que se diz que não foi o Dom Afonso Henriques que se lembrou de um dia de manhã queria ser rei, o desejo já cá existia nos fidalgos, isso está provado também na Batalha de Pedroso que decorreu aqui em Braga, aqui em Tibães, no ano de 1071, que opôs o rei da Galiza, porque a Galiza era um reino, o Dom Fernando Magno deixou o reino distribuído pelos seus 3 filhos, também era uma moda que durou pouco, sim, mataram-se uns aos outros, e entretanto mataram, prenderam o outro matou, o outro não sabemos se o matou, mas é uma tese. Ficou para o segundo filho, né? O segundo filho, que é o pai da Dona Teresa, é que fica com tudo, né? Mas o rei da Galiza, o Dom Garcia, vai andar em conflito com o conde portucalense Dom Nuno Mendes, que vai morrer na Batalha de Pedroso, que foi aqui em Tibães. Que mostra também o facto de ser... O condado portucalense contra o rei da Galiza? Exatamente. O rei de Leão, neste caso. Não, era o rei da Galiza. Galiza, que se chama. Pronto, porque o Fernando Magno divide pelos 3 filhos, o mais novo ficou com a Galiza, que era a parte mais pequena. E o Sancho ficou com Leão, o Afonso com Castela, e o Leão era o maior, era a sede do reino, né? E o Garcia ficou com a Galiza, e que prova que havia já conflitos dos condes portucalenses, ou seja, dos nobres portucalenses, contra o poder reinante. A questão do desejo de autonomia já existia cá muito antes do Dom Afonso Henriques nascer, que o Dom Afonso Henriques só nasce 40 anos depois disso, né? Mas a minha pergunta é, será que esses nobres tinham as suas origens nos suevos? Provavelmente as elites dirigentes todas vinham daí ainda. Mas, por outro lado, não tinham fugido todos, como fugiram os bispos, por exemplo? Para o norte, e depois vieram progressivamente para baixo, ocupando territórios, foram de alguma forma, os despojos de guerra, quando se faz as presúrias, né, a conquista de territórios aos mouros, ou pelo menos a estabilização dos territórios, que fez o Viamara Pérez até o Rio Douro, depois era distribuído por quem o ajudou, portanto, que ficaram com os territórios. Por isso há sempre aquela ideia de que este território é nosso porque nós ajudamos a conquistá-lo, portanto... Teriam consciência da sua origem sueva? Provavelmente. É só porque eu também estou convencido que Portugal se calhar tem mais a ver com os suevos do que com os... Há sempre essas heranças que vêm dos ancestrais que eles permanecem dentro deles como um foco de algo que se tem que conseguir. Portanto, eu acredito que sim. Acredito que possa haver ainda algum sentimento desse género. Naturalmente, depois, com a refundação do Condado, o Condado português esteve extinto desde essa derrota da Batalha de Pedroso, que se fala pouco dela também, até ao casamento da Dona Teresa com o Conde Henrique, em que o dote que o Dom Afonso VI dá é precisamente refundar o Condado portucalense e entregar aos dois, portanto. E na altura, lembrar que o Dom Afonso VI deixou o reino à sua filha, que era a Dona Urraca, e havia ali uma rivalidade. A Dona Teresa era filha legítima, né? A outra intitulou-se rainha, a Dona Teresa também se quis intitular rainha porque depois ficou viúva, né? O Dom Henrique diz que era mais apto para a guerra do que o Dom Raimundo, que casou com a Dona Urraca. O José Matoso explora muito bem esses temas, e uma biografia da Dona Teresa que saiu recente do Luís Amaral e de Mário Barroca, porque são bons historiadores, não dizem aquilo que não podem dizer, especulam a partir dos dados que existem, e é tanto José Matoso como... Bem claro, pelo menos, o que é especulação, o que é... Exatamente. O que é fundamental. Mas dizem qual é que entendem que é o mais provável e justificam, isso é importante. E é muito interessante, quer a biografia da Dona Teresa, que saiu há poucos anos, quer a do José Matoso e do Dom Afonso Henriques. Portanto, quem quiser perceber a vida de Dom Afonso Henriques, ele é o José Matoso, porque as outras que eu já li, em particular uma que anda para aí, uma figura conhecida política, não vale a pena ser lida porque é muita fantasia e pouca documentação, pouca fundamentação. Eu gosto de saber disso porque também desconfio. Ok. Mas os arcebispos de Braga, de facto, tornaram-se fundamentais a partir daí, porque a causa da Igreja de Braga queria recuperar os direitos, já tinha bispo, voltou a ter bispo em 1070, com o Dom Pedro, que teve que ver que territórios é que tinha, fez o censual para saber que paróquias é que existiam, e sabemos que existiam imensas paróquias
quando ele chegar. Portanto, a vida cristã existia cá, ao contrário da tese, dizia que não havia gente e não havia fé, havia. Manda fazer uma nova catedral no sítio onde estava a anterior, portanto, a atual catedral é desse tempo. A anterior está lá por baixo. Mas teria sido destruída pelos... Não. Tudo inteiro. Estava lá, Está feito ao lado, então. a arqueologia atesta que ela não foi destruída, ela foi desmontada para se fazer a nova catedral em 1089, que era uma catedral bastante ambiciosa, com transepto com 3 naves. Depois faltou fundos, a Dona Teresa também ajudou porque mandou destruir em retaliação contra o Dom Maurício Bordino, e a cidade, por causa desse ato da Dona Teresa, mandou fazer certamente com o Dom Henrique fora. O Dom Henrique estava sempre em trabalhos de guerra, ele ainda estava vivo na altura quando isso aconteceu. Entretanto, Conta melhor essa história do princípio, se faz favor, porque senão como eu não conheço os detalhes. Certo, a Dona Teresa vai mandar atacar a Sé de Braga, as obras que estavam a decorrer. Não sabemos de que forma, mas sei que foi um grande estrago. Quem promoveu essas obras era o Bispo de Braga. Era o Bispo, na altura já era o Dom Maurício Bordino. Tivemos o Dom Pedro, foi o primeiro, que depois vai ser deposto em 1093, por causa também de questões políticas da época. Vem o São Geraldo de Massac, coloniacense, monge de Cluny, que os coloniacenses tinham uma missão dada pelo Papa de uniformizar a liturgia. Portanto, a missão deles era essa, principal, mas também, no caso de São Geraldo, porque estava em diálogo com o Dom Henrique, reparemos que o São Geraldo vem precisamente do mesmo sítio, era da mesma zona, portanto, de França, portanto. Portanto, havia ali um diálogo certamente muito intenso entre ambos, e a restituição dos direitos de Braga, a ambição política que o Conde Henrique também tinha de se tornar independente, nós não sabemos, mas deduz-se, e que a Dona Teresa também tinha, né, de tornar o condado um reino, né? E portanto tudo ainda estava pouco estável, né? Os territórios estavam sempre muito a serem mexidos, e havia esse desejo contínuo. Portanto, e é nessa altura que o Dom Maurício terá prestado obediência. Também aí, mais uma vez, os historiadores não afirmam, mas provavelmente foi isso. O Dom Maurício foi à coroação da Dona Urraca como rainha de Leão e Castela, como lhe competia. Aliás, os senhores têm sempre que ir prestar vassalagem ao seu rei, bispos, nobres, todos que têm territórios sob sua jurisdição. Ele foi lá, ela não terá gostado, e vai atacar as obras da catedral. O Dom Maurício, como é que se diga, que substituiu o São Geraldo, era também coloniacense, portanto também tinha a missão de continuar a missão dele. Só que o Dom Maurício vai ter uma história curiosa, vai se tornar antipapa, porque a ambição, né? Vai lá em missão queixar-se ao Papa do Bispo do Porto, que estava partidário de Compostela, depois Braga estava... Compostela não queria que Braga recuperasse os direitos sobre as dioceses galegas. O São Geraldo consegue isso no ano 1100, e é que uma luta, porque Compostela tinha ganho a sua reputação à custa de um presumível túmulo, que possivelmente é o Prisciliano, mas isso agora não interessa nada, mas também já há estudos sobre isso. O Prisciliano é de facto o responsável pela difusão do cristianismo aqui na nossa região, mas efetivamente o Dom Maurício, a resposta vai ser a retaliação, a destruição das obras da Sé. Ele queixa-se ao Papa, evidentemente, e o Papa tem obrigado a Dona Teresa a retratar-se, né? O Papa ninguém desobedecia ao Papa na altura, portanto. E o que é que vai acontecer? Os condes portucalenses, já com o Dom Henrique, que certamente não tinha sabido, jamais o Dom Henrique faria isso, vão doar a cidade aos seus arcebispos. Portanto, aí começa o senhorio eclesiástico bracarense, com esse episódio de desobediência da Dona Teresa, ou de ataque à Sé de Braga, e começa em 1112 com o documento de outorga de Braga e do seu termo, que não corresponde ao atual Conselho de Braga, convém que se diga, era mais pequeno. O atual Conselho de Braga tem outros territórios de antigos mosteiros que foram acoplados depois da Reforma Liberal, o Tibães, para começar, né, que tinha um território vasto, várias freguesias pertenciam ao Couto de Tibães. Pedralva também era um pequeno couto, pequenos mosteiros que foram extintos até antes na história, por isso que no século XIV. Arentim também era um couto, e depois algumas freguesias que passaram para nós com a Reforma Liberal em 1836, ali da Veiga de Penso Imensas, estamos a falar de Cabreiros, Sequeira, Priscos, São Pedro de Oliveira, Guisande, portanto pertencia tudo a Barcelos, e Espinho pertencia a Guimarães, passa para Braga, portanto, e temos uma série de territórios, portanto, o território de Braga. Mas era um termo, era a cidade e o termo, que ainda era considerável,
e que depois o Dom Afonso Henriques vai reforçar, porque o arcebispo de Braga vai dar o apoio que ele precisava para ganhar à sua mãe na Batalha de São Mamede. Portanto, os arcebispos são fundamentais em todo esse processo. Os arcebispos e, digamos, a causa da Igreja de Braga face aos interesses de Compostela. Compostela estava do lado de Leão e Castela, né? E Braga estava do lado do país que queria nascer, que era Portugal. Portanto, por isso é que o Conde Dom Henrique quis ser sepultado na sede de Braga, e como dizem os historiadores, os biógrafos da Dona Teresa, é pouco provável que ela quisesse ser sepultada na sede de Braga, dados os conflitos que teve com os arcebispos. É que não foi só com o Dom Maurício, ela depois tem conflitos com o Dom Paio Mendes, e esse sim decisivo no apoio ao Dom Afonso Henriques. Ela tinha um certo sentido anticlerical. Não diria que era por causa disso, era por causa de interesses políticos. O Dom Paio Mendes seria da família dos Mendes da Maia, do tal Dom Nuno Mendes que foi derrotado, que era o conde portucalense que morreu na Batalha de Pedroso, não é? Portanto, apoiantes da primeira hora do Dom Afonso Henriques, é ele que dá o apoio decisivo para o Dom Afonso Henriques para vencer a Batalha de São Mamede, e por isso figura de proa. Depois o Dom João Peculiar, que lhe sucede, é o grande auxiliar político do Dom Afonso Henriques, como o José Matoso também atesta. Portanto, os arcebispos de Braga foram fundamentais, quer o Dom Paio Mendes, quer o Dom João Peculiar. Portanto, Dom Paio Mendes, arcebispo de 1118 a 1136, o Dom João Peculiar de 1138 até 1175, a altura em que vai falecer. Ainda sem a bula Manifestus Provatum, mas, segundo os historiadores, ele foi o autor moral desse reconhecimento, porque foi nas idas ao Vaticano, que foram 7. Não terão sido todas por causa disso, mas certamente ele aproveitou para falar do tema, que garantiu finalmente que o rei, não chamado Sedux simplesmente ao Dom Afonso Henriques, mas chamado finalmente Rex. Esta história portuguesa é absolutamente apaixonante, não é? Mas a sensação que eu tenho é que ainda se sabe muito pouquinho nessa altura, não é? O que se dá é muito resumido, mas quem quiser aprofundar já tem algumas boas bases para aprofundar. Mas pode-se aprofundar muito mais, sem dúvida. Depois falamos dessa catedral, agora ela é muito barroca, não é? Portanto, mas o período grande de Braga parece ser o barroco. Na autoestrada uma pessoa vê lá Braga, cidade barroca. Portanto, é referência. Sim, foi uma marca que ficou. A cidade tem marcas de vários períodos, temos essa sorte, né? Os historiadores consideram Braga a cidade mais antiga de Portugal, e efetivamente tem vestígios de todos os períodos. Com este, em que sentido? Desculpa lá interromper. de fundação, foi fundada pelos romanos e continuadamente Lisboa, por exemplo, também é dos romanos, da época dos romanos. terá sido fundada posteriormente de Braga, mas não são historiadores bracarenses que o dizem, são historiadores acreditados, como Oliveira Marques. Não é questão de duvidar, é questão de tentar perceber. Sim, mas tem a sua base, é a cidade que continuamente foi ocupada, e desde que foi fundada pelos romanos, um pouco antes de Cristo, né? Relativamente a Braga, foi governada por arcebispos, por isso a fisionomia da cidade é muito marcada pela igreja. A economia da cidade ainda hoje tem esses vestígios muito evidentes, né? Ainda é procurada devido a muita produção ligada àquilo que é a igreja na cidade. Mesmo o património material respira ainda a igreja. Portanto, essa marca dos arcebispos, uma dominação que durou desde 1112 até 1790, até a Dona Maria I acabar com as donatarias, embora com algumas interrupções. Houve vários reis da primeira dinastia que tentaram acabar com o culto de Braga e conseguiram temporariamente. O Dom Afonso IV tentou por diversas vezes ficar com o senhorio eclesiástico, mas vai ser o Dom João I, que era muito centralizador do poder, a conseguir acabar com o senhorio eclesiástico em 1402, e que depois vai ser devolvido porque as contrapartidas que deram aos arcebispos de Braga, nomeadamente as rendas da Rua Nova de Lisboa. A Rua Nova tornou-se a rua mais cara do país e estava a pagar renda aos arcebispos de Braga. Portanto, e o Dom Afonso V quis acabar com isso, então diz assim: olha, devolves-me as rendas, eu dou-te o senhorio outra vez. E portanto aconteceu. Durante 70 anos, Braga deixou de ser senhoria eclesiástica, mas voltou a ser, e felizmente que voltou a ser, porque veio um grande arcebispo no início do século XVI que reformou totalmente a cidade, num período em que Portugal estava totalmente voltado para o mar. As cidades do litoral é que se desenvolviam, é que tinham gente, é que tinham dinheiro a circular. As cidades do interior, como era o caso de Braga, estavam a definhar. E o Dom Diogo de Sousa esteve em Roma, foi um grande homem, e é ele que devemos hoje continuarmos a ser uma cidade grande, porque reformou totalmente a cidade, não apenas do ponto de vista urbanístico, mas trouxe tudo aquilo que uma cidade renascentista, artistas para trabalhar a parte, de alguma forma, a parte da beleza da cidade, a moda de pôr fontes no meio das praças, que perdura até hoje. É o Dom Diogo Sousa que importa de Roma, que serve de modelo à cidade de Braga, e que depois aqui as cidades do Dentro do Minho todas têm fontes no meio de praças, graças ao Dom Diogo Sousa, que importa. Braga se vê de modelo, naturalmente.
E, curiosamente isso ainda permanece, porque se formos pelo país abaixo é raro vermos uma fonte monumental. As fontes geralmente estão nas paredes, mas no meio das praças é uma coisa raríssima. Portanto, é uma moda italiana que ainda hoje permanece. Se formos a Roma, ainda. E, portanto, é uma marca que muitas vezes nos esquecemos de falar, que o Dom Diogo Sousa legou aos bracarenses vindouros. Grande arcebispo de Braga, de 1505 a 1532, é ele que devemos, de facto, o que a cidade de Braga é hoje. As grandes praças do centro continuam a ser dele. Depois, sim, no século XVIII temos arcebispos também. Geralmente, Braga era o topo da hierarquia eclesiástica em Portugal, e, portanto, vinham para cá das melhores famílias, por isso também não perdemos o senhorio eclesiástico, porque eram pessoas que tratavam o rei pessoalmente porque o conheciam desde tenra idade, portanto, era mais fácil para se imporem, né? Houve aqui vários arcebispos que enfrentaram alguns reis de forma contundente. Mas no período barroco temos arcebispos que se destacaram pela sua iniciativa, nomeadamente Dom Rodrigo de Morateles, que era um homem muito baixinho. Eu deduzo que ele tivesse algum complexo. Eu digo sempre isto: estou à espera que apareça uma tese de doutoramento em psicologia sobre aquele homem, porque merece. Porque, de facto, a obra que ele deixa, a obsessão por deixar a marca dele, o brasão dele em todo o lado, para ser recordado um dia. O São Rodrigo, que aparece em todas as suas iniciativas, em todas as obras que foram sua iniciativa, portanto, é com o objetivo de vencer, se calhar, aquele complexo de inferioridade que ele teria, por ser baixinho. Manda fazer um túmulo de 2 metros, quando ele tinha 1,23 m, entre outras coisas. Mas, de facto, foi um grande arcebispo de Braga. O seu perfil humano e espiritual, pelo menos o seu biógrafo, espiritualmente era um homem muito... não era dado a grandes luxos, era um homem muito austero até. Mas depois tinha esse lado de iniciativa, deixou o Bom Jesus do Monte, a que lhe devemos o recolhimento das compras. O património mundial da cidade. Exatamente, o Largo do Paço, todo o Paço foi reformado por ele. O Largo do Paço é um hino à sua pessoa, portanto, aquela fonte dos 7 castelos é em sua homenagem, portanto, 7 castelos, que era o seu brasão. A fachada da Sé tem o seu brasão em destaque, como se fosse ele o construtor da Sé. Portanto, ele, de facto, fez grandes mudanças na Sé. A Sé tem aqueles 2 zimbórios que dão imensa luz para a Sé. Fez retábulos que foram retirados pela Direção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais na década de 40, portanto, de 1940. A Sé estava toda barroca, tinha retábulos, tinha pinturas do teto, tinha grandes janelas que davam imensa luz. Portanto, quiseram-lhe devolver uma pureza que nós não sabemos bem se foi assim algum dia, mas... é discutível. Também temos que ler, fazer a nossa crítica, pôr-nos no lugar de quem naquela altura pensava o património. Mas efetivamente. Eles documentaram bem as mudanças. Está tudo documentado, exatamente. Isso acho que é importante. E de facto ele é o grande homem do barroco em Braga, portanto é quem lança, digamos, a base da cidade barroca, dessa imagem de cidade barroca que temos hoje. E depois temos 2 arcebispos da Casa Real, portanto, que segundo dizem as crónicas, e Braga está muito bem documentada nesse período, temos muitas crónicas que nos permitem perceber como era a vida da cidade, o que é que acontecia. Braga era a segunda corte portuguesa, porque eram filhos de rei, trouxeram as famílias, trouxeram uma série de fidalgos para Braga, instigaram festas, banquetes, obras de arte. Portanto, a cidade, a saída dos arcebispos era opulenta, quer do Dom José, quer do Dom Gaspar, mais o Dom Gaspar. O Dom José era muito calado, reservado, mais autoritário. O Dom Gaspar, pelo contrário, era daqueles que mais dava favores, a pedidos, a cunhas, a festas. Aliás, chamavam-lhe o Gasparinho, porque era já um termo que mostrava que as pessoas tinham-lhe muito carinho. E de facto foi um período áureo do Barroco de Braga. De facto, o período do André Soares, né, que é padrinhado pelo Dom José de Bragança, e do Carlos Amarante, que já não é do Barroco, mas é do Neoclássico, que já noutro período é padrinhado, digamos, é o homem de confiança do Dom Gaspar de Bragança. Portanto, é um período que deixa muitas marcas na cidade hoje. Portanto, são 2 grandes artistas, são 2 arcebispos também com personalidades muito distintas, que estão bem documentados, porque temos as crónicas, desde o livro Curioso, né, que é um dos manuscritos do arquivo do Distrital, está publicado, portanto, até o célebre diário do Inácio José Peixoto. Inácio José Peixoto era um desembargador da Mitra, portanto, trabalhou diretamente com os 2 arcebispos, quer com o Dom José, quer com o Dom Gaspar, e descreve a opinião dele, é sempre uma opinião subjetiva sobre cada um deles, mas descreve muitos acontecimentos da cidade e, portanto, temos essa felicidade, e acho que o épito de cidade barroco vem daí. Quando os arcebispos deixam de ser senhores de Braga, em 1790, vem o Dom Frei Caetano Brandão, que era exatamente a antítese dos outros 2 antecessores. Portanto, se os outros 2 instigavam festas, banquetes, aquele era um franciscano muito virtuoso, muito dado à espiritualidade,
que mandou cortar as cortinas da sala de grande do Paço para fazer roupas para os órfãos. O Dom Frei Caetano Brandão. Veio com fama de santo da cidade do Pará, no Brasil, de Belém, do Pará, onde tem uma estátua. Na Praça da Sede de Belém tem uma estátua ao Dom Frei Caetano Brandão, só para vermos o quão grande ele foi, preocupou-se com os pobres, com os mais frágeis da sociedade, fundou o Colégio dos Órfãos, que ainda hoje existe, os Órfãos de São Caetano, criou outro para meninas, que já não existe, que era na Tamanca, e de facto foi um homem virtuosíssimo, apesar de já não ser senhor de Braga, se preocupou também com a cidade. E depois entramos num período de forte depressão na primeira metade do século XIX, com invasões francesas que atingiram Braga a 20 de março de 1809. Tivemos depois um papel também na Guerra Civil dos dois irmãos. Braga tomou partido pelo Dom Miguel. Braga é excessivamente miguelista. O Dom Miguel viveu até em Braga 7 meses, né? Por causa dessa predileção de Braga por ele. O Dom Miguel perde e Braga também perde com isso, porque passou sempre a ser olhada de lado como uma cidade. O Porto apoiou a facção que ganhou e Braga apoiou a facção que perdeu. E depois, por isso mesmo aqui se dá a chamada Revolta da Maria da Fonte, ou Revolução do Minho, que é mais correto dizer assim, porque a Maria da Fonte, a senhora de Fonte Arcada, que começou com o primeiro conflito, foi só o primeiro, porque depois todo o Minho teve um conjunto de guerrilhas lideradas por ex-militares miguelistas, por sacerdotes que andaram à frente de guerrilhas também, que atacavam as sedes do poder. O pretexto era a questão das leis sanitárias, de não enterrar dentro das igrejas, mas isso era um pretexto para os derrotados da Guerra Civil de 32-34 fazerem uma espécie de revanche, de voltarem a atacar a sede do poder, que levou à queda do governo de Costa Cabral. Evidentemente foram derrotados, mas levou o país finalmente para... deu-se depois em Lisboa a patuleia e finalmente, que eram as fações mais extremistas do poder. Foi um período estranho, com intermissões do Estado na Igreja e bispos... Braga teve 17 anos sem arcebispo, portanto designado, por causa disso. Depois lá se entenderam e depois finalmente entra com a regeneração na rota de desenvolvimento e Braga deve muito, na segunda metade do século XIX, Braga desenvolve-se imenso, graças principalmente aos brasileiros de torna viagem e ao capital que cá depositaram. A fundação do Banco do Minho, a cidade desenvolve-se imenso, já na altura se ufanava de ser a terceira capital do reino, isso está escrito em vários sítios, portanto, isso de sermos terceira cidade já vem daí de trás. Agora, a rivalidade entre Braga e Porto sempre foi grande? Existiu nesse período, foi mais grave porque Braga, apesar de administrativamente isso quase não ter reflexo, Braga ainda era a capital do Entre-Douro e Minho. O Entre-Douro e Minho tinha sede em Braga, não no Porto. E é nesse período liberal que o Porto de facto já era uma cidade maior, tinha, particularmente desde o século XVII, tinha crescido imenso e já tinha mais população que Braga, portanto foi uma transição natural. Mas pronto, o segundo metade do século XIX Braga de facto desenvolve-se imenso, as primeiras indústrias, é a primeira cidade a ser iluminada à eletricidade, portanto isso também está na história da eletricidade em Portugal. Foi nas festas, na noite de São João de 1893, portanto queria estar sempre na linha da frente, portanto tinha também uma elite política mais ambiciosa. Na altura, o arcebispo de Braga já pintava pouco, não? Sim, deixou de ser o senhor da cidade, mas a Igreja sempre teve uma influência nos ritmos sociais, portanto ainda tem hoje, menos, mas ainda tem hoje, no século XIX ainda tinha mais, portanto. Então, agora que falaste em festas e nas luzes de São João, tu também fizeste parte da comissão das festas de São João durante alguns anos, não é? Sim, fui presidente da Associação de Festas de 2013 a 2019. Posso dizer que organizei 5 São Joões e meio, porque o de 2019 já estava praticamente programado, com cartaz e com programa já agendado quando eu tive que deixar a presidência. O São João é uma paixão desde criança, portanto eu nasci ali bem perto da Capela São João da Ponte, fiz lá toda a minha catequese. Na altura a paróquia de Santo Adrião, quando foi criada em 83, tinha vários, como era uma paróquia, eu deduzo que ainda hoje não seja muito aceitada por alguns dos paroquianos, mas foi criada em 1983, um bocadinho à revelia de algumas zonas da paróquia, que ainda continuam a vir aqui a São Lázaro, nomeadamente a zona de onde eu sou. Então criou vários núcleos de catequese. Hoje está tudo centralizado na paróquia, mas na altura a minha proximidade era da Capela São João da Ponte, foi lá que fiz a catequese toda. E sempre vivi intensamente as festas de São João, porque o epicentro era ali mesmo ao lado de casa, portanto
E por isso sempre fui apaixonado pelo São João. Depois, quando tinha 8 anos, comecei a ir no carro dos pastores, que é uma das práticas mais peculiares, mais valiosas das festas de São João de Braga, que é um teatro sobre rodas do século XVIII que se continua a fazer nas festas de São João, que representa o nascimento de São João Batista, e aquilo mexeu muito comigo. Era uma forma de ver o São João ainda mais intensa. E, portanto, é uma paixão. Quando eu academicamente pude fazê-lo, fiz a minha dissertação de mestrado sobre o São João. Não havia estudos sobre o São João relevantes. Sobre esta festa? Terá começado na cidade, a partir do momento que há uma paróquia devotada a São João Batista. Portanto, quando há um orago... Batista, quer dizer, é de São João de Souto. É de São João de Souto. Então não é a primeira paróquia da cidade de Braga? Não. Aquela igreja, claro, não é? Mas... A primeira paróquia apesar de ter sido a Catedral. A própria Catedral era sede paroquial. Mas a paróquia de São João de Souto é de 1150. Portanto, ou pelo menos a fundação da capela, ou do templo devotado a São João Batista, é de 1150. A fundação da paróquia é de 1165. É quando o casal devoto que mandou fazer aquela igreja entregou aos hospitalários, portanto à Ordem de Malta, se quisermos, vai entregá-la ao Dom João Peculiar, e o Dom João Peculiar leva a sede paroquial, portanto, em 1165. Evidentemente, quando há uma paróquia devotada a um santo, o santo terá necessariamente uma festa. Além do mais, o São João Batista, liturgicamente, tinha privilégios que ainda mantém, dado que é o único santo, para além de Nossa Senhora, que celebra o nascimento e a morte, e convém dizer isso, e lembrar que esta relevância que damos hoje a Nossa Senhora não foi assim no início do cristianismo. Portanto, o impacto da devoção a Nossa Senhora foi crescendo particularmente a partir da tradição oriental. Os concílios que se deram no século IV e V foram valorizando a figura de Maria, e aqui no Ocidente mais tarde, já a partir do século IX, X, portanto, Maria não estava na linha da frente dos cultos. Na linha da frente dos cultos estavam os mártires, e particularmente São João Batista, que era o maior dentre todos, porque se repararmos nos Evangelhos, os 4 têm relatos alargados da vida de São João Batista. Eu fiz o levantamento até do número de citações de São João Batista, incomensuravelmente mais que Nossa Senhora, portanto não tem comparação sequer. Portanto, São João Batista, em termos de prerrogativa no cultual cristão, se quisermos, dos primeiros séculos, era muito mais relevante do que qualquer outro santo ou do que a própria Nossa Senhora. Portanto, não sei se Nossa Senhora, mas de qualquer forma... Mas, efetivamente, o que é que vai acontecer? Não só vê muitas... Ele é o que aparece a seguir. Sim. Mais próximo depois de Nossa Senhora. Sim, mas isso mais nos nossos tempos. Por exemplo, passava realmente para trás. São José aparece muito mais tarde. A partir das aparições em França, mas no século XVII. Mas, efetivamente, ainda hoje é o feriado municipal dos 3 santos populares. Então a gente fala, São João é de longe o que tem mais feriados municipais em Portugal. Tem 29. 29 municípios. 29. O segundo é o Santo António com 17. Portanto, está bem acima. Portanto, e efetivamente convém aqui dizer que essa predominância do São João vem das raízes mais ancestrais do cristianismo, e aqui em Braga foi prevalecendo. Mas como é que dizer que na cidade foi São João de Souto o primeiro, porque nas paróquias, no território braganço, já havia outras 2 paróquias que já tinham São João Batista. Quando o Bispo Dom Pedro chega e faz a lista das paróquias, o levantamento, já havia 2 paróquias no atual território de Braga que tinham devoção São João Batista. Portanto, aí até é mais antigo que em Braga. Braga atual concelho, Nogueira e Semelho. Antes de São João de Souto, portanto, antes da cidade, já celebravam São João. E efetivamente, a Capela São João da Ponte surge depois na sequência da Corrida do Porco Preto, que centralizou a atenção dos festejos. A Corrida do Porco Preto, as festas tinham mais ou menos práticas que eram obrigatórias. A Câmara intimava os cidadãos a fazer uma série de práticas que se integravam nas procissões, que era a base. Não havia cortejo, não havia diferença entre cortejo e procissão, era tudo a mesma coisa. As solenidades das procissões são, a partir do século XVIII, é que são mais ou menos separado o que é não imaginamos o que é ir bombos e gigantones numa procissão, mas era o que acontecia, portanto, até o século XVIII. E por isso, o São João e as outras 7 festas que a cidade tinham um conjunto de práticas: a Serpe, o Rei Imperador, Dança das Pelas, século XVI.
está tudo bem documentado na Câmara Municipal de Braga. Portanto, a dança das pelas, que se fazia noutros sítios, que eram tradições ligadas às festas do Corpus Christi. O Corpus Christi é que tinha a maior procissão de todas. Portanto, era a grande festa, porque era obrigatória em todo o reino, e tinha mais práticas associadas. As outras festas tinham algumas das práticas, umas faziam-se numas, outras faziam-se noutras. E o São João, a partir de certa altura... Eventos. Práticas são... danças, exibições, bombos, se quisermos. A dança das pelas era feita pelas padeiras, por exemplo. Já há estudos sobre isso. Não se sabe bem se as meninas iam aqui aos ombros, se iam embaixo, se eram, enfim, se eram... As carrachuchas eram com as pernas aqui, ainda se fazem em alguns sítios em Espanha, mas eram tradições que eram mais ou menos genéricas em várias partes do país. E no São João, a única prática que não se fazia que se fazia no São João e não se fazia nas outras era a corrida do porco preto, que passou a centralizar o que eram os festejos de São João em Braga. Portanto, faziam um cortejo na véspera para ir empresar o porco a Guadalupe, ou Monte Santa Margarida, como se chamava. Depois decorreu um babarete na véspera do São João. E tudo isso depois de celebrar as vésperas, porque devido à prerrogativa litúrgica tinha que celebrar a oração de vésperas, né? Na Sé, onde decorreu o Candeleiro, que só decorria na festa de São João em Santiago, deduzo eu por causa de serem sedes paroquiais, a questão da vela, do batismo, do Sírio, né? O Sírio representativo, porque só decorria no São João e no Santiago. Depois, no final, no dia seguinte de madrugada, lá ia um novo cortejo a partir da Porta da Sé, em que se recebia a bandeira da cidade, o cavaleiro ia na frente com a bandeira da cidade, iam até ao Picoto, soltavam o porco, os sapateiros perseguiam o porco a cavalo e os moleiros colocavam-se em cima da ponte para o porco não passar. Portanto, se o porco não conseguisse passar para o lado da cidade, porque os moleiros estavam a tapá-lo, e fosse pelo lado do rio, era pertença dos moleiros. Se conseguisse passar pelo meio dos moleiros e fosse para o lado da cidade, era pertença dos sapateiros. E certamente matavam o porco e celebravam assim o São João. Só que aquilo começou a concentrar ali a população, quase um desafio de futebol dos nossos dias. E aquilo começou a dar conflitos a partir do século XVII. No início do século XVII já dava muitos conflitos, tanto que o arcebispo proíbe primeiro a incorporação da bandeira, que achava indecente, diz mesmo, que achava indecente que a bandeira se incorporasse no cortejo do porco. E no ano seguinte já mandavam celebrar... Cortejos, é um pouco curioso. Sim. Mais o jogo do posto. Porque iam lá mesmo danças e gigantones e uma série de... Era um cortejo alegórico, se quisermos. Até o Picoto, Até... o porco. Exatamente. Largavam que era a parte exatamente. E, entretanto, mandou celebrar uma missa antes da corrida, que era para acalmar os ânimos. Como não havia lá capela para celebrar a missa, no ano seguinte estava-se já a construir uma capela ali, patrocinada por uma família que vivia junto do rio, a família Sotomayor, da Casa das Lajes, que já... Capela de São João da Ponte. E, naturalmente, a capela começou a ser sede de uma grande feira de gado, Feira Franca. Era a maior feira que se fazia no ano em Braga, trazia gente de todo o Minho. Essas feiras tinham bandas filarmónicas, tinham babarete, fazia-se negócios, fazia-se casamentos, fazia-se tudo. Portanto, o povo vestia-se bem para ir à festa, portanto, à romaria. Tinha a capelinha onde podiam fazer a devoção ao santo, portanto... E isso ainda se mantém ali, essa matriz popular de São João da Ponte, e aqui em São João do Souto passou a decorrer a procissão, portanto, era uma parte mais religiosa, e na procissão passaram-se a integrar os quadros da antiga procissão, né? Nomeadamente a dança do Rei David, cujos vestígios estão ainda no século XVI, e que será reformada no século XVIII e integrada na procissão de São João, e o Auto do Carro dos Pastores, que deriva de uma procissão de 1754, que foi encomendada por um padre bracarense ao Colégio dos Jesuítas de Coimbra, que tinha ainda muitas misturas ali com a tradição grega, se quisermos, da mitologia grega, mas que depois tinha alguns carros, o primeiro dos quais era o carro do Nascimento, que é o carro dos pastores, que também foi reformulado, mas mantém-se ainda hoje, porque o Rei David e o carro dos pastores saíam na procissão de São João, até 1860 saíam juntamente com a procissão. Depois há um arcebispo que vai reformular as procissões mais para tirar os farricocos da procissão do Ecce Homo, mas o Dom João José Joaquim de Azevedo e Moura, que foi Ministro da Justiça antes de ser arcebispo de Braga e Bispo de Viseu, e que de alguma forma eles passam a decorrer à margem da procissão. Portanto, a procissão de São João continua a fazer-se, mas sem o Rei David e o Carro dos Pastores passam a decorrer fora da procissão. Por isso é que nos anos 90 e tal, o Rei David e os pastores passaram outra vez a ir dentro da procissão, porque lembrando como foi até 1860. bastante diversão. Mas eram duas festas distintas. Era a festa
que era a procissão em São João de Souto, e era a festa da Ponte, que era uma grande feira de gado, que era mais popular, tinha mais gente. Também no dia de São João. Era tudo, a festa, sim, era ali em São João da Ponte, era 3 dias a feira, era uma grande feira, vinha gente toda a província, e só em 1893 é que as festas se fundem e fazem um programa único, com cartaz, 1893, cria-se a primeira comissão de festas do São João, em que todos os bracarenses mais relevantes queriam pertencer, porque dava prestígio, e o São João era o grande momento turístico da vida da cidade. Vinham forasteiros de todo lado visitar o São João. Isso já no século XVIII já se falava que vinham forasteiros de ver o São João a Braga. Porque a procissão do São João era muito original, porque levava todas essas... eles até falam de galhofas. E no século XVIII, por exemplo, havia a tradição dos mascarados. Na noite de São João toda a gente saía de máscara à rua. Carnaval. Exatamente. O Inácio Chapéu diz que era o Brasil da cidade. Que até o arcebispo tinha o vestido de máscara. E, curiosamente, isso desapareceu completamente, mas era uma marca do São João do século XVIII. E o Dom Frei Caetano de Brandão proibiu isso tudo, por razões de moralidade. Portanto, as máscaras desaparecem, pura e simplesmente desaparecem de vez. Até a memória das máscaras, só se formos às crónicas é que a vemos, mas estava lá muito claro. Havia gente tão doida pelo São João que até quis ser sepultado com a sua máscara. Um sapateiro, já não me lembro da rua, mas o Inácio Peixoto fala lá de uma história de um sapateiro que ele gostava tanto de São João que quis ser sepultado com o seu vestido de máscara. Só para vermos o impacto que isto tinha na população. Mas, de facto, é a festa mais querida dos bracarenses e é uma coisa que vem muito de trás e tem peculiaridades muito próprias. É uma romaria em ponto grande, em ponto gigante, não é? Começa a escrever pelo Minho, mas tem características muito próprias que vinculam-na muito à identidade mais genuína dos bracarenses. Portanto, acho que não há outro momento da vida da cidade onde isso de forma se evidencia tanto, digamos. Olha, eu acho que devíamos acabar com esta festa, acabar o podcast com esta menção a esta festa fantástica, interessantíssima. Rui, muitíssimo obrigado. Obrigado eu. E pronto, vamos continuar a conversar sobre estas coisas. Muito bem. Até à próxima.